palavra que está no meu coração para esse dia está no livro de Romanos, capítulo 8, verso 13. Romanos 8, versículo 13, que é tremendo e diz assim: porque se vives segundo a carne, ou se vive segundo a carne, morrereis. Mas se vive pelo Espírito, mortifica as obras do corpo. Vamos lá. Porque o que vive segundo a carne morre. Mas se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Ok? Até aqui tá bom. Vamos meditar nesse versículo 13 aqui, ó. Porque se vive segundo a carne, morre. Mas quem vive pelo Espírito mortifica as obras do corpo e o Espírito vive. Olha o que Paulo está dizendo. Ele está mostrando para nós a natureza carnal e a natureza do Espírito. E essas duas naturezas possuem obras. Obras carnais e obras espirituais. O que são obras carnais? É tudo aquilo que vai me levar para longe de Deus. É tudo aquilo que é desejo meu, humano, que me distancia de Deus. É todo tipo de impulso carnal, vontade humana que me distancia de coisas espirituais. Então Paulo está falando sobre essas duas naturezas, carnal e espiritual. E você já precisa entender que existem duas naturezas. Existe a natureza carnal e existe a natureza espiritual. E você decide qual natureza que você vai alimentar. Você vai alimentar a natureza carnal ou você vai alimentar a natureza espiritual. A partir do momento que você alimenta a sua natureza carnal, ou seja, você reage pelo seu corpo, você reage pelos seus impulsos, você reage pela sua vontade, você vai acabar não tendo força para agir espiritualmente. Porque tem duas naturezas dentro de você, mas somente uma vai prevalecer. Entendeu isso ou não? Existem duas naturezas, mas somente uma prevalece. Ou que prevalece em você é espiritual, ou a que prevalece em você é a carnal. A questão é quais são as suas escolhas, quais são as suas decisões. Se a sua decisão é viver mais pelos seus impulsos, pelas suas emoções, pelas suas vontades, na maioria das vezes você vai caminhar para decisões carnais. Mas se as suas decisões são espirituais, as obras do Espírito te trazem vida. Você mortifica a carne e alimenta o Espírito. E aí? Qual é a sua decisão nessa manhã? Vai alimentar o Espírito ou vai alimentar a carne? Bom, só em você parar para ouvir essa palavra já está alimentando o seu Espírito. Porque Romanos 10:17 diz que a fé vem pelo ouvir, o ouvir pela palavra. Então, isso já está alimentando o seu espírito. Mas a grande questão é o que você vai fazer quando essa palavra acabar. A decisão que você vai tomar depois que você ouve uma palavra como essa. Você quer se manter no espírito ou quer se manter na carne? Você determina a natureza que vai prevalecer. Pastor, mas eu quero matar a minha carne, então alimenta o seu espírito. Porque alimentando o seu espírito, você vai mortificar a sua carne. Às vezes o problema é que existem pessoas que querem viver algo novo com Deus, mas não conseguem abrir mão de situações que só distanciam ele de Deus. Você precisa ter uma decisão, sabe? Ou a sua decisão é alimentar o seu espírito, ou a sua decisão é viver pela carne. O que te domina? O que manipula a tua vida hoje? Seus passos são guiados pela palavra ou seus passos são guiados pelos seus impulsos? O que articula a tua vida? Palavra ou natureza carnal? O apóstolo Paulo está falando sobre essas duas naturezas aqui. Tanto a carnal quanto a espiritual. Ele diz que aquele que vive segundo a carne morre. Porque todas as obras da carne vão te levar à morte. Ué, pastor, que morte é essa?
O salário do pecado é a morte. Você sabe que o salário do pecado é a morte. Então as obras da carne me levam ao pecado. E o pecado gera sobre a minha vida morte. É por isso que quando você vive na prática das obras da carne, na prática dos pecados, sem um arrependimento, você morre espiritualmente. Você perde a vontade de orar, você perde a vontade de ler Bíblia, você perde a vontade de buscar, você perde a vontade de ir para a igreja. Sabe? Mas quando você mortifica a tua carne, alimentando o seu espírito, você traz vida. Olha o que Paulo diz. Mas pelo espírito mortifica as obras da carne e vive. Então eu tenho vida quando eu mortifico a minha carne fazendo coisas espirituais, lendo a palavra, orando, ouvindo músicas que falam de Deus, sabe? Se você passa a maior parte do teu tempo ouvindo coisas que não agradam a Deus, fazendo coisas que não agradam a Deus, vendo coisas que não agradam a Deus, só sentimentos que mexem com a tua carne, com as suas emoções, que mexem com teus impulsos, como é que você vai conseguir andar nas coisas espirituais? Você não vai conseguir. E é por isso que você está morto. Porque você não está alimentando o seu espírito. Dentro de você tem duas naturezas. Uma delas vai prevalecer. Ou a carnal, ou a espiritual. Quando você alimenta a carnal, você está deixando o espírito de lado. Quando você alimenta o espírito, você mortifica a sua carne. A questão é a decisão que eu tenho no meio dessas escolhas. O que eu quero para a minha vida. Porque aquilo que eu quero vai determinar o que eu vou escolher. Se eu quero espiritual, eu vou cercar minha vida de coisas espirituais. Eu vou pensar coisas espirituais. Eu vou ver coisas espirituais. Eu vou ouvir coisas espirituais. Eu vou andar com gente espiritual. Eu vou seguir gente espiritual. Agora, se você quer coisas carnais, você vai somente estar cercando a sua vida com coisas que te distanciam da presença de Deus. Aí você não caminha. Aí você não anda. Aí você não evolui. Aí você não consegue progredir. Aí você não consegue avançar. Sabe? E é uma luta constante entre a tua carne e o seu espírito. Até você que se converteu, já tem 10, 15 anos de crente, a carne sempre vai lutar contra o espírito. Martinho Lutero, ele tem uma frase que chega a ser engraçado. Ele dizia que ele pensava que o velho Adão ele havia se afogado nas águas do batismo, mas depois ele descobriu que o miserável sabia nadar. Ou seja, por mais que você se batize, se converta, vá para a igreja, tenha 20 anos de crente, a tua carne continua tentando prevalecer. Sempre vai ter essa luta das coisas carnais contra as coisas espirituais. Por isso a decisão de matar minha carne tem que ser minha. Eu tenho que envolver a minha mente naquilo que edifica. Eu tenho que envolver a minha mente naquilo que vale a pena. Eu tenho que envolver a minha mente nas coisas espirituais. Eu tenho que envolver a minha mente em coisas que alimentam a minha alma, o meu espírito, o meu coração em Deus. Sabe? Porque uma dessas duas naturezas vão prevalecer. O que vai determinar quem vai manipular a minha vida, quem vai governar a minha vida, é o alimento que eu estou dando para ela. Se eu estou alimentando mais a minha carne ou se eu estou alimentando mais o meu espírito. Por isso que quem alimenta a carne morre. Morre espiritualmente. Se entrega literalmente às mortes. Porque a primeira morte que gera é morte espiritual, a segunda morte que gera é morte física e a terceira morte que gera é morte eterna. Sabe? Tudo como consequências de decisões de alimentar a carne. Então foge da carne, meu amigo. Não alimente ela, sabe? Não brinque com a carne, não converse com a carne. Todos os homens da Bíblia que pararam para dialogar com a carne, para conversar com a carne, caíram. Todos eles. Todos. Você pode apontar de Gênesis a Apocalipse. Todos eles que conversaram com o pecado, conversaram com a carne, eles caíram, eles pecaram. Por quê? Porque eu não tenho que bater papo com carne. Eu tenho que alimentar o meu espírito para mortificar a carne. E não ficar conversando com coisas que possam me levar ao erro, que possam me levar ao pecado. Sabe? A partir do momento que eu dou legalidade para conversar com a carne, eu caio. Não foi assim que Eva caiu?
no paraíso, no jardim do Éden. Não foi assim? Lembra? Ela conversou com a cobra alimentou o sentimento dela sobre o fruto da árvore do conhecimento, dizendo para ela que ela seria como criador, despertou a curiosidade, sabe? No momento que parou para dialogar com a cobra, caiu, sabe? Quando Sansão parou para conversar com Dalila, para ficar cedendo às conversas dela, caiu. Não se brinca com a carne, sabe? Não se brinca com a carne, porque a carne nos distancia de Deus. Quando Davi parou para dar uma volta no palácio, num dia que ele era para estar em guerra, e lá de cima do palácio ele vai ver Betseba se banhando, e por causa dessa cena, ele vai mandar o marido da mulher para a guerra, vai matar o cara para ficar com a mulher. Você lembra da história? Por quê? Por causa da carne. Cedeu a carne, cedeu aquilo que estava vendo, cedeu os desejos, cedeu as vontades. A gente precisa entender que a carne, ela é diferente do diabo. A natureza carnal, ela é diferente do diabo. E na minha concepção, ela é pior que o diabo, né? Como assim, pastor, ele é pior? Porque o diabo, ele é vencido no nome de Jesus. O diabo respeita o nome de Jesus. O diabo não tem poder nenhum se não for debaixo da permissão de Deus. Agora a carne, ela habita aqui, ó, dentro de nós. E nós temos que domar ela, alimentando a nossa vida espiritual para que ela não nos manipule, para que a gente não seja influenciado por ela. Porque até nós sermos arrebatados, nós vamos viver em um corpo corruptível, em um corpo que é fruto do pecado. Que Jesus morreu para que nós tivéssemos vida, mas até a morte, até o final da nossa trajetória, nós estamos lutando. Nós estamos em uma guerra contra nós mesmos. E é por isso que eu digo que a carne é pior que o diabo. Que o diabo ele foi vencido na cruz, a carne eu tenho que vencê-la todo dia. Eu tenho que vencer ontem, vencer hoje. Eu venci ontem, eu tenho que vencer hoje, tenho que vencer amanhã. Eu tenho que continuar numa luta constante para não permanecer. É por isso que eu digo que diabo você expulsa. É mais fácil porque você expulsa. Mas a carne não. A carne você tem que tratar dela, você tem que alimentar o seu espírito, né? Você tem que fugir daquilo que te leva ao pecado, né? Olha o que a Bíblia diz: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Ou seja, o diabo você resiste. Agora a carne você foge. Você faz igual José. Quando a mulher de Potifar estava seduzindo ele, o que ele fez? Ele fugiu. Porque ele sabia da natureza dele. Ele sabia que a natureza dele poderia levá-lo ao pecado, poderia distanciá-lo de Deus. O que ele fez? Ele meteu o pé. Porque ele conhecia a natureza dele. Às vezes é importante você conhecer os seus limites, conhecer a sua natureza. Porque essa natureza, ela vai te levar para longe de Deus. Então, o que é o conselho? Quando você sabe que esses caminhos vão te levar ao pecado, quando você sabe que certas decisões vão te levar para longe de Deus, se afasta dela, sabe? Não fica perto daquilo que você sabe que é fraco, não. Não brinca com a carne, não conversa com a carne, não dialoga com a carne, porque todo tipo de conversa com a carne vai te levar ao pecado. Não tem nada de bom que a carne pode gerar em você. Na maioria das vezes, ela só vai gerar sentimentos e emoções que vão te distanciar de Deus. Então a pergunta que não quer calar nessa manhã é: tu vai alimentar a tua carne ou vai alimentar o seu espírito? Qual natureza que vai prevalecer? Espiritual ou carnal? Quem vai governar a sua vida? A carne ou o espírito? A decisão é sua. Você crê que Deus te trouxe aqui nessa manhã para você ouvir isso? Para dizer que tem momentos que você precisa matar essa carne, para o teu espírito vivificar, para o teu espírito permanecer. De repente você parou nesse vídeo e Deus está falando isso com você. Está na hora de você mortificar essa carne e você alimentar o seu espírito. Porque as coisas da carne só estão distanciando você dos propósitos do céu. Você está decidido a matar a tua carne? Está decidido a alimentar o seu espírito? Então escreve aqui embaixo nos comentários: eu vou matar a minha carne. Eu vou viver pelo espírito. Eu não vou andar segundo a carne. Eu vou andar segundo o espírito. Eu não vou caminhar segundo as minhas vontades. Eu vou caminhar segundo a vontade de Deus. Eu vou viver segundo os propósitos de Deus. Eu vou caminhar segundo aquilo que Deus tem para mim
Coloca aí nos comentários para consolidar a palavra que você já ouviu e mostrar o quanto essa palavra está gerando efeito sobre a sua vida. Eu tenho a natureza de Cristo, eu vou viver segundo as verdades de Cristo. Não sei, alguma coisa que mostre o quanto essa palavra está gerando vida dentro de você.